Chloe Decker será responsável pela polícia inteira nessa operação. E conhecendo bem os personagens, eu sei exatamente o primeiro passo do Lucifer. Ele ia falar com a Chloe sobre invadir sozinho e resgatar os reféns. Chloe a princípio ia negar, porque é um plano arriscado, mas logo ela perceberia que não tem muita opção. Ela percebe isso porque ela acaba de saber que Allison Park está lá dentro. Então entre mandar o Lucy ou mandar a polícia, ela obviamente escolhe Lucy, por causa que ele é mortal. Após fazer sua escolha, Chloe manda Lucy invadir um pouco antes da polícia entrar, o que tem mais chance de dar certo, já que os assaltantes estão lá preocupados com a invasão da própria polícia. Obviamente ele conseguiria invadir o museu com facilidade. Meu palpite é pela janela, mas ele conseguiria entrar pelas portas do fundo também, se a polícia não estivesse por lá. Isso realmente não importa muito, é do diabo que a gente tá falando, rapaziada, ele ia entrar de qualquer jeito. Geral ia ver que o Lucy está invadindo pela janela, menos os assaltantes, por causa que estão distraídos no momento com a polícia, obviamente. Talvez o professor veja, mas isso não faz diferença. Agora eles estão muito ocupados para poder prestar atenção nisso. Enquanto isso, a polícia ia recuar, por causa que viu a emboscada feita pelo professor. Aquela que vocês já sabem, tá todo mundo igual, os reféns, os assaltantes. Essa que tá aparecendo aí na tela. Após sua entrada triunfal, Lucy ia aparecer sentado em algum lugar com o uísque do Berlim. Se não me falha a memória, ele tem um. Talvez ele fique bravo por causa disso depois. Enfim, os assaltantes percebem na hora que ele é um intruso. Todos miram seus rifles pra ele. Ele ia começar a sua conversa de sempre, com desperdício de bala, que ele é o diabo, mortal, blá blá blá, vocês já sabem. Depois que a polícia recua, Chloe avisa o Lucy que a polícia não vai entrar, o que deixa ele bem mais tranquilo. Ela avisa pela pequena escuta que o Lucy tem no ouvido. A Chloe não ia deixar o Lucy entrar sem nada, né? Ela não ia querer perder a comunicação com ele, e muito menos uma chance de escutar o papo dos assaltantes. O pessoal ia começar a hesitar em atirar, e nisso eu me refiro aos assaltantes. Isso porque existem regras que o professor impôs. A primeira e mais importante é nada de vítimas. Embora eles quebrem quase todas elas, né? Detalhe importante é que essa regra ainda não foi quebrada. A Tóquio deu um tiro nos policiais, mas eles não morreram, então tá tudo bem. Pelo menos por enquanto. Enquanto o Lucy fala, ele percebe que os reféns estão com a mesma roupa, armas e tudo mais. Nisso ele percebe que o líder dos assaltantes é um cara muito esperto, e que não tá pra brincadeira. Denver perde a paciência com Lucy, aponta uma pistola pra cara dele, manda ele calar a boca e se render. O clima fica muito tenso. O Lucy pega a pistola dele, amassa e joga o Denver pra longe. Aí o tiroteio começa de verdade. Os reféns gritam, vão pro chão e o Lucy parte com o combate. Ele tomaria tanta bala de M16 que eu tenho certeza que o celular dele ia quebrar. E sim, isso vai fazer uma diferença pro futuro. Os assaltantes iriam tentar fazer ele virar peneira. Como eu disse, nada ia acontecer. Se ele liga muito pra isso, o Lucy atacaria quem tentasse atirar nele. Não é importante se é refém ou assaltante. Nesse caso, com certeza ia bater um desespero e um caos dentro do banco. Os reféns iam ficar malucos e os assaltantes mais ainda. Mas depois de um tempo, Berlim ia aparecer pra acalmar o pessoal. Se é que vocês me entendem. Ele ia apontar uma arma pra Allison Parker. E Lucy já de cara ia saber que ela é uma refém importante. O Lucy não quer nenhuma vítima nesse assalto. Então só tem dois destinos possíveis. O primeiro é ele ser preso e ser mantido como refém. O segundo é ele ser libertado. Por causa que, bom, ele causou muito desespero dentro do banco. E provavelmente não seria muito inteligente manter o imortal como refém. Com certeza o professor não tem como prever que um maluco, que se domina o rei do inferno, estaria tentando salvar um monte de reféns dentro de um banco. Isso provavelmente não ia cair a ficha pro professor. Pelo menos não por enquanto. Bom, a parte do Lucy ser mantido como refém, eu tenho 100% de certeza que isso é plausível. Afinal, eles mantiveram o Arthur Roman como um cúmplice na primeira parte do assalto. Ou na segunda, se não me engano. Isso é muita loucura depois que o Arthur fez, sabe? Tipo, incompreensível. Mas eles fizeram, então, tipo, é plausível. Por mais que o Lucy seja impaciente e cabeça dura, ele também é um cara muito esperto e sagaz. Ele esperaria o momento certo para dar seu golpe. Certo momento, ele ia se desprender das correntes e ia tentar ligar pra Chloe. Mas logo depois ele ia perceber que o celular dele tá quebrado e não tem muito que ele faça. Ele ia jogar fora ou ele ia manter perto, isso não ia fazer diferença. Ele ia botar as correntes de volta e ia esperar a oportunidade que ele quer. Do outro lado, a Chloe ficaria preocupada com o Lucy como sempre. E obviamente ia ter queixas da polícia sobre a imprudência de seu parceiro. Isso e as negociações frustrantes com o professor ia deixar ela bastante estressada. E é nisso que o professor ia se agarrar. O plano do professor é se aproximar da inspetora, independente de quem ela seja. Isso ele quer fazer para ganhar mais informações e uma certa vantagem. O professor ia oferecer uma mão amiga. Isso ia fazer a Chloe baixar a guarda em algum momento. No momento que ela baixasse a guarda, existem dois destinos possíveis. O primeiro, e mais improvável, é que a Chloe se apaixone pelo professor conforme o tempo vai passando. Eu acho muito improvável isso, com toda a sinceridade do mundo. A segunda é que eles se tornem bons amigos. E isso daí eu acho que é bem mais provável do que eles se tornarem amantes ou algo do tipo. No episódio 3, o problema do celular foi resolvido apenas pelo Lucifer ter entrado no museu. Pra quem tá boiando, eu já explico. O
problema do celular é causado pela Alison Parker, que teve seu nude vazado no próprio Instagram. Isso aconteceu por causa de uma briguinha da Tóquio com o Ryo. Graças a isso, a polícia hackeou o celular e tirou informações de dentro do banco. A Chloe pega essas informações e descobre o rosto do Ryo, e mais pra frente ela vai descobrir o rosto da Tóquio. Ela liga pro professor e faz essa jogada. Diz que tem informações dentro do banco e o professor obviamente não acredita. Ela consegue provar e aí o professor fica maluco. O professor liga pro Berlim e manda ele resolver o problema. O Berlim já começa a desconfiar do próprio Lucifer, que entrou igual louco dentro do banco. Mas antes de ele perguntar pessoalmente, ele descobre que o celular está com a Mônica Gastambide. E aí vocês já sabem, ele manda o Denver executá-la e o Denver desobedece, ele esconde e tudo mais, você já sabe. Logo após isso, o Berlim vai perguntar pro Lucifer se o celular é dele. O Lucifer nega, afinal o dele foi estourado por um fuzil. Mas o Berlim não acredita e o problema do celular acaba por aqui mesmo. O Moscou não fica sabendo que o filho dele executou a Mônica. Isso evita o tiro que o Arturo levou no topo do prédio. Afinal, o Moscou nunca teria precisado pegar um ar puro. Mesmo com esses problemas evitados, a história não mudaria tanto. O Ryo apanha pro Berlim, já que ele descobre que o problema foi causado por uma briguinha de casal. A Tóquio fica brabinha e quebra a maioria das câmeras do prof. Enquanto a Tóquio faz o que ela mais sabe fazer, o Lucifer vê essa incrível oportunidade e começa a executar o plano de fuga. Ele liberta a maioria dos reféns e lidera eles para fora do banco. Eles não precisam mais nada, além da força e a imortalidade do próprio capiroto. O Lucifer vai fazer a frente, ele nocauteia o Oslo sem causar muito estrago, fazendo que ele evite a sua morte. No fim eles escapam com tranquilidade, até bater a paranoia no Arturo. O Arturo escutou os tiros da Tóquio. Na cabeça dele ele pensou que foi uma execução na Mônica, já que faz tempo que eles não se veem. Essa paranoia faz o Arturo querer ficar dentro do banco, mesmo estando na frente da saída. Logo após escapar, o Lucifer percebe que tem um refém faltando. E quando a polícia decide entrar, o Lucifer interrompe. Ele faz isso porque ele sabe que se a polícia entrar lá, vai rolar um grande massacre, já que todos estão com as mesmas armas, máscaras e roupas. Mesmo o Lucy tentando impedir, o tiroteio começa e o Arturo leva uma bala perdida. Mas obviamente ele não morre ali. Logo após o tiroteio começar, os assaltantes têm um grave problema nas mãos, que é selar o buraco feito na explosão durante a fuga dos reféns. Graças à ajuda do Lucifer, os assaltantes ganham o tempo necessário para resolver a situação, e também não acontece nenhuma morte. A polícia ia cair em cima do Lucifer depois, mas isso não tem tanta relevância, já que ele fez isso para proteger um refém. Após esse acontecimento, os assaltantes começam a tratar o Arturo. Isso vai fazer com que eles atrasem um pouco mais para começar a executar a segunda parte do plano do professor. Enquanto isso, o Lucy tem uma grande ideia para conseguir resolver esse assalto. Mas claro, a primeira coisa que ele vai fazer é conversar com a Decker. Quando ele a encontra, ele conversa sobre um plano de infiltração. A ideia em geral é mandar um Homem da Gel voando por cima, já que ele tem asas e tudo mais. Nessa parte da história, eu tô considerando o Homem da Gel que está sem os poderes para parar o tempo, até porque seria muito fácil se ele tivesse. Depois que esse desespero passa, o professor começa a investigar o Lucifer. Afinal, o prof sabe que pelo menos ele é mortal, já que ele sobreviveu a inúmeras rajadas de M16. Agora vem a parte que vocês podem rir, mas é bem real. A maneira que o professor vai investigar o Lucifer vai ser da maneira mais engraçada possível. O professor encontraria com facilidade o Instagram do Lucifer Morningstar. E sim, ele tem uma série. Olha pra essa cena que apareceu no episódio Arma Pesada. Se eu não me engano é na temporada 2, episódio 5. Delegacia, eu vejo o que dá pra encontrar. Para o Instagram. Nisso, ele vai encontrar inúmeras informações sobre o Lucifer. Claro, eu tô considerando que foi o Instagram do Lucifer Morningstar e não do Tom Ellis, que é do ator dele. Isso vai facilitar muito pro futuro dos assaltantes. Provavelmente vocês não se lembraram dessa cena, mas sim existe. Não só essa, mas também mais uma outra que eu não consegui encontrar, afinal são 6 temporadas e muitos episódios. Depois desse vídeo eu comecei a seguir o Tom Ellis e o próprio Lucifer Morningstar. O link do Instagram tá aí na descrição. O do ator, o meu e o do próprio Lucifer Morningstar, que aparece na série. Aproveita pra dar um follow lá, afinal isso não custa nada. Esse vídeo deu muito trabalho pra ser feito, então compartilha pra poder dar uma força pra esse canal que tá recém começando. Como eu disse no começo, esse vídeo vai ter várias partes, então se inscreva se você gostou. Isso vai te ajudar a receber a notificação quando a segunda parte do vídeo sair. Um forte abraço pra quem me ouviu até aqui. Então, até mais.